Bem-vindos aos pecados. Hoje a gente vai começar uma trajetória juntos que é refletir sobre o conceito de pecado. Essa primeira parte eu vou conversar com vocês um pouco sobre como o pecado aparece nas primeiras narrativas bíblicas. E a gente vai observar que, diferentemente do que o cristianismo vai fazer posteriormente, nas narrativas bíblicas, o pecado aparece muito mais como descrição de eventos, em que nessa descrição dos eventos se percebe um tipo ou um padrão de comportamento dos personagens bíblicos. Não há propriamente uma ideia de dizer que o pecado é duas coisas, três coisas, quatro coisas, como ao longo da história do cristianismo a gente conhece, e nós vamos ver isso ao longo do curso. O pecado acaba se transformando numa espécie assim de você tem 7 pecados capitais. Na Bíblia, a gente sabe, né, a história do Gênesis, como ela é narrada, os judeus chamam de Bereshit, que significa início, primeiro, começo, e em grego Gênesis significa origens, né? O livro de Gênesis é um livro em que começa Deus narrando a criação do universo. E ele cria, portanto, Adão e Eva. Vale a pena salientar para vocês, para aqueles que conhecem um pouco mais a Bíblia, talvez não seja uma novidade, mas para a imensa maioria que toma a Bíblia como, digamos assim, um livro composto, lembrar a vocês que a Bíblia é um livro que, na verdade, não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca de rolos, como era antigamente, e como até hoje é numa sinagoga, os primeiros 5 livros, a Torá. E esse conjunto de livros, eles foram escritos durante 1000 anos, para fazer uma conta redonda. Se você fala, por exemplo, do que os cristãos chamam de Velho Testamento ou Bíblia Hebraica, esse texto, quando a gente vai dizer quando fechou o cânone, que é uma expressão católica que vai ser inventada no começo do cristianismo, mas quando fecha o cânone hebraico, a gente está praticamente no primeiro século da era cristã. Os últimos 200 anos do período antes de Cristo é um período, digamos assim, de intensa organização do texto hebraico. Esse texto hebraico, como a gente sabe, ele é, na verdade, tanto hebraico quanto grego, porque cerca de 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, uma cidade grega, 70 sábios míticos judeus fazem uma tradução do que deveria existir como texto hebraico para o grego, e essa versão é chamada de Septuaginta. Então, se a gente for perguntar em que línguas a Bíblia é escrita? A Bíblia, e quando eu estiver falando Bíblia aqui, a menos que eu diga a Bíblia hebraica, eu estou me referindo à Bíblia na sua totalidade, Velho Testamento e Novo Testamento, tá? Então, se a gente for perguntar em que línguas a Bíblia foi escrita, a gente tem que responder 3 línguas: hebraico, aramaico, que é um hebraico mais popular, e grego. Em 3 línguas, tá? Esse texto ele foi escrito durante muito tempo, e quando a gente se refere à Bíblia hebraica ou ao Velho Testamento, esse texto, então, ele é muito provavelmente a data mais antiga que a gente consegue dar para o início da redação que acabou se constituindo naquilo que a gente chama de Velho Testamento, o século 7 a.C. Isso significa que quando você fala em Abraão, por exemplo, cerca de 2100 anos antes de Cristo, ou quando você fala em Moisés, cerca de 1200 anos antes de Cristo, esses textos, eles foram escritos, pelo menos a última formatação ou o início daquilo que será uma formatação final do texto bíblico, a partir do século 7 antes de Cristo. Então a gente tem aí do século 7 antes de Cristo até mais ou menos 200 anos depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo, a gente tem aí, por isso que se fala que a Bíblia levou cerca de 1000 anos. A gente pode fazer uma conta aproximada entre 800 anos e 1000 anos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para introduzir o que a gente pode chamar, a gente chama em filosofia, de uma certa sensibilidade hermenêutica. Hermenêutica é a parte da filosofia
que se ocupa, digamos, dos diferentes níveis interpretativos de um texto. E começou exatamente para pensar o texto religioso da Bíblia. Então, isso é para você ter em mente que, ao contrário do que alguns autores, ou melhor dizendo, autores e leitores da Bíblia tentam dizer, que a Bíblia é um texto monolítico, integral, literal, essa não é a compreensão que os estudos bíblicos têm, o estudo histórico, o estudo crítico, o estudo hermenêutico. A Bíblia é um texto, vários textos, escrito por várias pessoas, que a gente não sabe exatamente quem foi, fora o entendimento da tradição, a gente não sabe quem foi, em épocas diferentes, a partir de fragmentos distintos, que às vezes entram mesmo em contradição. No começo Deus fala no plural, que o homem seja feito à nossa imagem e semelhança, portanto Deus está falando no plural, e Deus é supostamente um só. A gente tem mesmo repetições da narrativa da história da Bíblia, seja repetições em que uma Eva é feita a partir da costela de Adão e na outra Eva é criada, mas não necessariamente a partir da costela de Adão. Então, tenha em mente que qualquer interpretação um pouco mais, digamos, construída, um pouco mais organizada da Bíblia, deve levar em conta que ela é um corpus hermenêutico. Ela é um corpus de vários níveis de interpretação, e esse nível de interpretação nasce já de uma certa multiplicidade de autores, numa multiplicidade de épocas e, portanto, vários contextos que estão atrás da redação desse texto que a gente acabou chamando de Bíblia, que é um termo que vem do grego. Bom, o caso do pecado especificamente, digamos assim, a primeira compreensão do pecado na Bíblia nasce de uma, digamos assim, de um conluio ou de uma parceria entre Eva, Adão e a serpente. Adão e Eva são criados e vivem num paraíso, que é descrito como sendo alguma coisa a leste, ou melhor dizer, uma região a leste do que hoje a gente chamaria de Israel moderna, no Oriente Médio. Portanto, alguns dizem que o paraíso, para aqueles que querem localizá-lo geograficamente, é alguma coisa que ficaria entre a Síria e o Iraque hoje em dia. Isso por uma mera curiosidade geográfica. É evidente que os judeus religiosos dizem que isso que foi em Israel mesmo, numa região que a gente pode chamar de nordeste de Israel, mas o fato é que ninguém sabe onde foi esse jardim do Éden, pouco importa para o que ele representa. Nesse jardim do Éden, Deus coloca o homem e a mulher, e tem lá comida, bebida, viviam uma vida super boa, e Deus fala para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, que eles não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia uma interdição a Adão e Eva, e a única interdição que Deus colocou para eles era não comer o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E como a gente sabe, Eva, num determinado momento, ela conversa com aquilo que ficou conhecido como a serpente, que inclusive Deus castiga fazendo com que ela passasse o resto da vida rastejando, como ela de fato faz, com o estômago colado no chão, na terra, e ela, a conversa que ela tem com Eva, a serpente, é que aquela história que Deus teria dito que se eles comessem o fruto da árvore do bem e do mal, eles se tornariam mortais e eles sofreriam e seria muito mal. A serpente, o Satanás, como acabou ficando colado à imagem da serpente, ela acaba convencendo a Eva de que ela deveria comer o fruto e que não ia acontecer nada daquilo que Deus falou, e que ela, então ela vai comer o fruto, mas antes dela comer, ela vai até Adão e convence Adão a comer o fruto. Alguns, então, inclusive interpretam que Eva deveria ser muito bonita, porque se ela não fosse, talvez Adão tivesse obedecido Deus.
mas por conta dela ser muito bonita, de repente Adão perdeu a cabeça. Aí já há a introdução de uma certa ideia de luxúria que a gente vai pensar depois ao longo do curso. Mas eles comem o fruto da árvore do bem e do mal, percebem que estão nus, se vestem, tentam se esconder de Deus, com vergonha do que fizeram, e Deus diz então que por conta da desobediência eles passariam, então a mulher passaria a dar à luz sofrendo com as dores de parto, e o homem passaria a ter que sobreviver a partir do suor do próprio rosto para tirar a sobrevivência da terra. Então o início da narrativa do pecado no Gênesis é uma narrativa que daria conta da condição em que a humanidade vai viver a partir daí. Então, a partir dessa ideia de que nesse momento o pecado na Bíblia se torna uma espécie de conceito explicativo do que vai acontecer depois, e um conceito explicativo que descreveria o afastamento do homem e da mulher dos planos de Deus, o que alguns interpretam como exílio do paraíso, ou alguns interpretam como o rompimento do homem e da mulher com Deus, a gente vai ver vários trechos seguintes, nesses primeiros momentos da Bíblia, em que o comportamento humano vai trazer esse grau, digamos assim, de desorientação, desagregação de um comportamento ético, compreendido ético aqui como agir de acordo com a vontade de Deus, e que isso vai se manifestar no que a gente poderia chamar uma espécie de fenomenologia do comportamento pecador, tal como aparece na Bíblia. A primeira ideia é que Adão e Eva, nesse momento, eles agem de uma forma orgulhosa. Essa ideia de orgulho a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, quando a gente entrar no que eu vou chamar de primeira sistematização cristã da ideia de pecado, que vai nos levar a uma reflexão sobre a natureza humana. Mas voltando à Bíblia, um outro trecho onde aparece de novo um comportamento, digamos assim, pecador, aparece na relação entre os dois filhos, Caim e Abel. Caim e Abel, como todo mundo sabe, Caim era o filho, digamos assim, que vai passar para a história como o filho menos amado por Deus, né? E Abel como sendo aquele que era o pastor, e o Caim trabalhava na agricultura, fazendo ferramentas e tal, enquanto que o Abel é o filho que cuida dos animais, cuida das ovelhas e tal. Aí já aparece uma tensão que é uma espécie de matriz, o que vai ser pensado posteriormente como pecado, como o pecado da inveja, tá? O que acontece? Segundo nos narra a Bíblia, Deus gosta mais dos sacrifícios de Abel do que os sacrifícios de Caim. Caim começa a ficar meio bravo com isso, e ele tem uma ideia brilhante que é a seguinte: ele vai matar o Abel. Quem sabe dessa forma, Deus para de gostar tanto dos sacrifícios dele, Abel, e passa a dar mais bola para Caim e a aceitar os sacrifícios que Caim faz. E aí Caim mata Abel. Deus, que sabe de tudo, vai perguntar para o Caim: onde está teu irmão? E o Caim dá uma resposta tipo, como se fala hoje, finge demência. O Caim fala: eu sei lá onde está meu irmão? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? O guardião do meu irmão? E é interessante, mantenha isso em mente, de que a palavra guardião, que em hebraico é shomer, é a palavra que é usada até hoje para descrever as pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. Por isso que você, quando diz que um homem é um homem religioso no judaísmo, é o homem que é observante, é o homem que guarda a vontade de Deus e a lei de Deus na sua vida, você vai dizer que ele é um shomer. A mulher, você vai dizer que ela é uma shomeret, no sentido de que ela é uma guardiã das leis e da vontade de Deus no mundo. Caim, como a gente sabe, ele dança, vai mal, vai embora, foge. Deus,
põe uma marca nele, né? Porque ele inclusive fica com medo, mas ele põe uma marca em Caim, de que de certa forma essa marca protege ele, porque ele fica com medo que ele fosse sofrer, digamos assim, muitas consequências do crime que ele cometeu. A gente vai voltar a essa questão quando a gente vai discutindo inveja, porque, como eu disse, Caim e Abel, essa narrativa é a matriz daquilo que vai ser compreendido como inveja, como um dos pecados capitais. Adão e Eva têm mais um filho chamado Sete. Esse filho Sete, ele vai dar origem a uma descendência, e um dos descendentes desse filho Sete é um homem que vai ficar muito famoso como sendo o primeiro guardião dos animais, conhecido como Noé. Então Noé, ele é descendente de Sete, que é um bom filho, que é o caçulinha, digamos assim, do Adão e Eva, na narrativa, que é um filho que eles têm depois da morte do Abel. E o Noé, então, passa-se alguns anos. A gente não precisa dar muita atenção ao número de anos, porque a gente não sabe qual era o critério que estava sendo medido esses anos, é claro. E Deus resolve que ele vai destruir a humanidade, vai limpar o mundo, porque aqueles que provavelmente são descendentes de Caim, eles são, na verdade, pessoas más, egoístas, violentas, que criam uma civilização ao redor da ganância, ao redor da luxúria, ao redor da violência, ao redor da inveja, e não é à toa que eles são uma espécie assim de matriz narrativa daquilo que posteriormente vai ser entendido como pecado. Então, o importante de você entender é que aquilo que depois o cristianismo vai sistematizar como ideia de pecado, é alguma coisa que está posto em bruto na narrativa dos primeiros livros da Bíblia, dos primeiros momentos, melhor dizendo, da Bíblia. Apesar de que não tem, digamos, uma sistematização disso, a Bíblia é um livro narrativo, não é um livro filosófico, conceitual. Então essas narrativas vão servindo de matriz para uma reflexão acerca da natureza humana tal como é apresentada na Bíblia, nos primeiros livros, que estão estabelecendo, então, a origem, o princípio e o início de tudo que aconteceu, não só a criação do mundo, como o comportamento que os seres humanos vão ter. Como a gente sabe a história, Noé recebe de Deus a ordem de construir uma arca. Nessa arca ele deve guardar um casal de cada animal, então ele deve guardar um macho de um leão, uma fêmea do leão, e aí está uma discussão que ele teria guardado mais do que um casal de ovelhas, mais do que um casal de frangos, mais do que um casal de pombos, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. E aí vem os 40 dias de tempestade, os 40 dias e 40 noites, em que Noé, sua família, os filhos de Noé com as suas esposas, a Bíblia fala disso, e eles ficam confinados nessa arca gigantesca, cuidando dos animais durante 40 dias e 40 noites. É interessante porque esse número 40, por exemplo, ele vai se reproduzir nos 40 anos do deserto do povo de Israel depois da escravidão do Egito, assim como ele vai se reproduzir nos 40 dias de Jesus depois do batismo no Jordão, e são os 40 dias que vão preparar Jesus para aquilo que ficou conhecido como o início da sua vida pública. E esses 40 dias também vão acabar se transformando nos 40 dias da Quaresma que os católicos guardam entre o Carnaval, que é uma festa do pecado, e a Semana Santa, que é o início da salvação e a paixão de Cristo, a ressurreição. Bom, Noé sobrevive com a sua família e suas noras e seus animais à devastação do dilúvio. Vale lembrar que esse dilúvio também é narrado nos poemas do Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é um personagem da Mesopotâmia, e que muitos dizem que provavelmente pode ter havido uma grande tempestade na região, e essa grande tempestade ela acabou se transformando na matriz de uma interpretação que seria o castigo de Deus no mundo, que vai ser o mundo hebraico-israelita, posteriormente, e que a história de Noé é justamente uma versão desse processo de destruição do mundo, e quando acaba a tempestade, a arca encalha no monte, e os turcos dizem que foi na Turquia, no Monte Ararat, e é lá que estaria os restos da Arca de Noé, num local que é absolutamente inacessível, e algumas pessoas dizem que veem rastros, sombras,
Existem fotos supostas dessa arca. Quando, digamos assim, volta ao normal, a terra é lavada, Deus promete que nunca mais vai destruir a humanidade, a gente deve entender que o que Deus fez nesse episódio de Noé foi justamente tentar salvar a humanidade do pecado. Salvar a humanidade de tudo aquilo que posteriormente vai ser entendido como pecado. Depois da história do Noé, como eu estava dizendo, Noé está com seus 3 filhos. A gente sabe que Noé tinha 3 filhos, segundo a Bíblia. Sem, ou Sem, não Sam, Sem, com E. O Sem, ele é supostamente aquele que vai dar origem à nação semita. Então, grosso modo, os judeus seriam descendentes de Sem, assim como os árabes. Por isso que judeus e árabes são chamados até hoje de povos semitas. E segundo nos narra a Bíblia, eles teriam ficado na região mesmo do que a gente chama de Oriente Médio. Ele tem um outro filho chamado Iafé, ou Jafé, ou Jefé, que esse teria migrado ao norte da região onde eles viviam, que é grosso modo compreendido como o norte da Ásia, o norte ou a Europa. E o Cam, que teria migrado para o sul da região onde eles estavam, que é compreendido então como África, ou compreendido como o sul da Ásia, ou alguma coisa assim. Bom, um dos descendentes de Cam vai ser um homem muito poderoso que vai virar um rei, que vai ser chamado de Nimrod. Nimrod, ele é um homem muito orgulhoso, olha aí outra matriz, né? E o orgulho dele aparece na ideia de que ele quer construir, devido ao fato de que ele tem uma cidade muito rica, ele tem um reino muito rico, e ele quer construir uma torre porque ele quer chegar até Deus. Então aí você tem uma outra matriz, né? um retorno à matriz do pecado original, como se fala no cristianismo, como sendo o pecado do orgulho, da vaidade. E Nimrod, então, põe os seus, que a gente chamaria hoje de engenheiros e arquitetos, para construir uma torre, e essa torre deveria ser suficientemente alta para fazer com que os homens chegassem até Deus. E Nimrod, com isso, ele quer fazer com que os homens vivam em companhia de Deus. Esse trecho da Bíblia é excepcionalmente importante para a gente pensar no que é pecado, porque essa história da tentativa de você construir uma torre pelas mãos humanas, pela técnica humana para chegar até Deus, é uma matriz muito profunda da ideia do homem querer se tornar Deus a partir do uso da técnica, tá? A gente vai ver que depois da tragédia que ocorre com Babel, Deus vai retomar o contato então com Abraão, que é um homem que vive no que hoje a gente chamaria de Iraque, provavelmente, ou na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, e aí vai se iniciar, na verdade, aquilo que Deus diria como sendo o caminho correto de se retomar a relação com Deus, superando o pecado. Mas o caso de Babel é a tentativa do homem chegar até Deus pelo uso da técnica e da sua capacidade, então, desmedida, de, pela técnica, chegar até Deus e morar com Deus. Mas, como todo mundo sabe, a história de Babel termina mal. Porque Deus resolve castigar esses babelianos, digamos assim, e ele destrói, ele sopra um vento, destrói a torre, mata um monte de gente. E, portanto, põe abaixo o projeto de Nimrod de chegar pelo uso da técnica humana, da capacidade humana de pensamento, aplicado a uma espécie de projeto arquitetônico de retomada do paraíso ou de retomada de onde Deus mora.
Deus castiga os babelianos com uma coisa, um detalhe a mais, como todo mundo conhece, que é a explicação bíblica para o fato da existência de várias línguas. Não só ele destrói Babel, como ele destrói a civilização babeliana, fazendo com que as pessoas parem de se entender, e daí seria a explicação para o surgimento das várias línguas. A gente sabe que o surgimento das várias línguas significa a desagregação, que é uma das formas de entendimento de pecado, posteriormente na filosofia cristã, de que o pecado seria, na verdade, uma espécie de disjunção, desagregação, desorganização da sociedade humana, não só do lado de fora, digamos assim, no mundo social e político, quanto do lado de dentro, no que a gente poderia chamar hoje em dia de vida psicológica, ou vida interior, ou mesmo vida espiritual. Com a destruição de Babel, da Torre de Babel e da civilização babeliana do rei Nimrod, descendente de Cam, que por sua vez era um dos filhos de Noé, e com a introdução da incompreensão entre os homens, porque eles passam a falar as mesmas línguas, a gente tem uma interpretação muito comum de que Deus castiga o pecado da desmedida de Nimrod, pecado esse montado na aplicação da técnica a serviço da desmedida e do orgulho humano. Deus faz com que os homens, a partir de então, não falem a mesma língua, não se entendam, e a situação então fica cada vez pior, porque além de não chegar até Deus através da técnica, o homem não consegue nem mais pôr ordem na própria sociedade, porque as pessoas param de se entender. Aqui a gente deve perceber que a metáfora digamos assim, da multiplicação de línguas incompreensíveis, serve ao entendimento de que a sociedade se torna por si só desagregada, desorientada, e uma sociedade em que a metáfora das várias línguas incompreensíveis é, na verdade, a descrição de uma humanidade que não se entende mais, que não consegue mais fazer as coisas juntos e que por isso vai, de alguma forma, alastrando a incapacidade de comunicação como metáfora da incapacidade de uma vida harmônica entre os seres humanos. Essa história, então, dos erros que foi cometido por Caim, né, e depois pelos seus descendentes, que é resolvido pelo dilúvio, e depois por Nimrod e a tentativa de engenharia de construir uma torre que chega até o céu, Deus então faz um corte e daí vai começar o modo como Deus vê a tentativa do homem se curar do pecado. E aí isso está centrado na ideia e na figura de Abraão. Abraão, então, o homem que vive, como eu dizia, no que hoje a gente chamaria de Iraque, na Mesopotâmia, Deus vai dizer para Abraão que ele deve ir para a terra onde ele vai viver com o seu povo, a terra que vai ficar conhecida como Canaã, e essa terra, então, que posteriormente será Israel, como a gente conhece, até hoje é Israel moderna, e esse lugar, Deus fala para Abraão que então ele terá 12 filhos, e esses 12 filhos vão povoar a terra e será o povo de Deus. Então Abraão é o patriarca daquilo que é compreendido na Bíblia como o povo de Deus, que é conhecido como o povo de Israel, ou grosso modo hoje como a gente chama de judeus, tá? Abraão faz isso. Abraão primeiro tem um filho com sua escrava, porque sua esposa era estéril. Ele tem um filho com a sua escrava Agar. Esse filho chama-se Ismael e é entendido como sendo o patriarca da nação árabe. Os árabes entendem que a aliança que Deus vai fazer então com Abraão e com Ismael, seu filho, que não, a Agar na versão árabe não é uma simples escrava, que esse filho será, na verdade, o patriarca Ismael da nação árabe e a nação para quem Deus vai se manifestar na sua versão última, que é a religião do Islã, via o profeta Muhammad, que os árabes sempre falam que abençoado seja. Na versão bíblica judaica e cristã, esse filho que será o elo entre as 12 tribos de Israel e Abraão, esse filho vai se chamar Isaac. E aí a gente tem algumas coisas interessantes, que é a seguinte: o Isaac, então, ele acaba tendo 2 filhos. Eu acho esse ponto aqui fundamental para o entendimento de pecado na Bíblia.
Ele tem 2 filhos, eles são gêmeos, mas o mais novo, que nasce depois, ele não tem pelos, ele é contemplativo, alguns diriam que ele é meio preguiçoso. E o mais velho, Esaú, é peludo e é o que cuida das ovelhas. Jacó, junto com sua mãe, que era preferido dela, monta uma situação para enganar o pai Isaac cego, se veste de pelos e com isso ele recebe a bênção da primogenitura e o Esaú perde porque está cansado e troca a bênção por uma sopa de lentilhas. Aqui a gente também tem um entendimento do pecado, que é por parte do Esaú ter caído na mão da preguiça e não ter recebido a primogenitura. Jacó recebe, mergulha numa profunda ansiedade, vai para o deserto. Nesse deserto ele sonha com um anjo e ele cai numa angústia muito grande. E no final das contas é este Jacó que vai receber o nome de Israel, que significa aquele que vê Deus, e é ele que terá as 12 tribos. Então a gente tem aí uma questão fechando esse momento bíblico que é muito impressionante, porque aquele que vai realizar a promessa de Deus da aliança com Abraão, avô de Jacó, se chama Israel, aquele que mentiu para o pai. E aqui aparece uma característica muito interessante do modo como Deus vai se relacionar com os pecados. Jacó se arrepende do que fez, vira Israel, recebe uma bênção de ser o pai das 12 tribos, e aí fica sempre uma questão que vai ser típico do personagem Deus ao longo da Bíblia, que Deus toma decisões que aparentemente a gente não entende muito bem, que ele dá a bênção no final das contas para alguém que mentiu. Mas ao mesmo tempo vai aparecer aí a característica de Deus, que é, de alguma forma, levar muito a sério o ser humano quando esse ser humano sofre e tem consciência dos erros que cometeu. E, portanto, Israel será, na verdade, o pai das 12 tribos, e lembrem sempre que ele foi quem mentiu para o seu pai. Esse comportamento de Deus em relação a Jacó e Israel, que demonstra um certo cuidado e uma certa, digamos assim, atenção que Deus vai revelar para com os pecadores arrependidos, isso vai ser muito importante ao longo de toda a narrativa bíblica em relação ao pecado, e vai ser importante também porque isso vai aparecer no Novo Testamento no comportamento de Jesus, certo? Jesus vai ter um comportamento em relação à mulher adúltera, certo? Jesus vai ter um comportamento assim, digamos, de cuidado e de reconhecimento para o pecador que tem consciência da condição pecadora com o chamado bom ladrão na hora da crucifixão. Então, esse comportamento de Deus para com os pecadores será fundamental não só na Bíblia, não só na tradição judaico-cristã, como no próprio tratamento que a gente vai dar ao tema do pecado ao longo do nosso curso, certo? Pecado não é ser pecado, a gente deve lembrar da máxima que só os pecadores verão a Deus. Portanto, só aqueles que sabem que são pecadores, que têm consciência da própria condição, são capazes de chegar perto de Deus. Deus não resiste àqueles que sofrem e percebem que sofrem pela condição de pecador que eles são. Nesse sentido, vale a pena acrescentar à nossa narrativa bíblica dos pecados a história de Davi. Davi é um jovem que vai acabar virando rei de Israel ao longo de um longo trajeto, que a gente não vai se ater aqui, mas Davi vai ter como temperamento ser o que a gente chamaria hoje um homem um tanto libidinoso, né? Cheio de desejo, cheio de ambição. E Davi, então, como todo mundo sabe, além de todas as mulheres que ele tem como rei, ele vai se encantar com uma mulher que em hebraico é chamada de Batsheva, e em português é chamada de Betsabá. E essa mulher que é casada com o general Urias, que é um general muito fiel a Davi, né, ao Davi, e Davi, na sua loucura do seu apaixonamento, Davi, então, ele acaba pegando a Betsabá e acaba seduzindo a mulher de Urias, e Urias está em guerra pelo exército de Israel, né, defendendo os interesses de Davi. E o Davi, na sua movimentação pecadora, que a gente pode dizer que nesse caso o Davi é dominado por aquilo que vai ser chamado posteriormente de luxúria, de desejo sexual pela Betsabá, ele fica tão tomado por isso que ele acaba criando uma situação em que ele manda o marido de Betsabá para a guerra,
numa missão do que a gente chamaria hoje meio suicida, ele acaba morrendo nessa missão e, portanto, Betsabá fica viúva. A interpretação do porquê o Davi faz isso, e aqui eu estou me movimentando no terreno da interpretação, não só da narrativa, a interpretação é que o Davi é um ambicioso, ganancioso, que quer ter mais do que tem um monte de mulheres, mas ainda assim ele quer exatamente a Betsabá, que é casada. Ele cria uma situação para que essa mulher morra, para que o marido dela morra e ela fique viúva e por isso ela venha a ser uma esposa dele, já que ela era viúva. E como ela era casada, ela não podia se casar com ele. E uma vez que esse marido dela morre, então ela está disponível, visto que ela não é mais casada, para casar com Davi. O problema é que no período em que eles desenvolvem, digamos, um relacionamento, eles estão vivendo uma situação de adultério. Betsabá é uma mulher casada que tem um caso amoroso tórrido, né, como se descreveria hoje, apaixonado pelo rei Davi, fora do casamento dela, portanto ela é uma adúltera. Segundo a narrativa bíblica, a mulher adúltera ela deveria ser morta por apedrejamento e humilhação pública. Esse tema vai aparecer, essa questão da mulher adúltera, da misericórdia, aí encarnada na figura de Jesus, que é visto como Deus na tradição cristã. Essa mesma situação vai ser vivida pela mulher adúltera diante de Jesus, naquela famosa passagem em que os homens trazem essa mulher como uma armadilha em relação a Jesus, principalmente, para que Jesus autorizasse o apedrejamento dela em público, e Jesus vai dar aquela famosa resposta: quem for livre de pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele perdoa essa mulher. Mas, na história original de Davi, o que acontece é que o adultério de Davi e Betsabá, digamos assim, cai em domínio público. E ao cair em domínio público, a população e os líderes religiosos então vão até Davi e dizem: olha, a gente sabe muito bem que ela já estava com você antes do marido morrer, portanto ela é agora viúva, mas era adúltera, e como adúltera que ela foi, ela tem que morrer apedrejada nas portas de Jerusalém. Como a gente sabe, o Davi se desespera, ele não quer que ela seja apedrejada, e a gente conhece que então Davi vai até Deus, ali onde fica a chamada tenda, onde estavam as tábuas da lei, e ele vai conversar com Deus, e ele vai pedir que Deus perdoe a Betsabá, e ele vai assumir a responsabilidade pelo que ele fez. Segundo a narrativa bíblica conta, Israel vivia uma seca terrível e havia muita fome. E a população interpretava então essa seca e essa fome que se abateu sobre Israel como sendo um castigo de Deus, porque havia adultério na casa real. Né? E que uma vez que Betsabá fosse apedrejada e a lei fosse cumprida, então a seca iria acabar e a comida ia voltar à terra de Israel. Quando Davi vai falar com Deus, e Davi também era um impuro, né? Ele também era um adúltero na situação. O adultério sempre pressupõe duas pessoas envolvidas. O que acontece é que ao invés de Deus fulminar Davi, sendo ele um pecador, Deus vai se comover com a sinceridade de Davi. Ele vai se comover com o comportamento de Davi, e é muito interessante porque na tradição judaica, Davi vai ser visto sempre como aquele preferido de Deus, o queridinho de Deus, supostamente autor dos Salmos, que é um dos livros mais bonitos da Bíblia. E nesse momento, quando Deus perdoa Davi, e Deus então acata o pedido de Davi que a Betsabá não seja apedrejada, portanto ele também perdoa Betsabá, nesse momento chove. Compreendido como Deus perdoou Davi, perdoou Betsabá e acabou a seca sobre Israel. Isso significa, como é interpretado na Bíblia, que Deus então revela de novo a sua misericórdia para com os pecadores. Deus se comove com a sinceridade de Davi. Aparentemente o Deus de Israel é um personagem que ele se comove com quem é sincero. E se você imaginar que Deus sabe de tudo, portanto Deus sabe o coração de todos, como diz o próprio Salmos de Davi, o que está em jogo ali não é tanto Davi contar para Deus
o que ele fez de espírito aberto, de coração aberto. O Davi é tido como aquele que carrega o coração no lugar certo, como se fala no judaísmo, um homem honesto. Naquele momento, o importante era o próprio Davi reconhecer o quão pecador ele era, o quão ele arrastou Betsabá nesse pecado, já que ele era um rei e ela não tinha muito como recusar a exigência dele, e Deus, ao perdoá-lo, Deus demonstra que a relação ou a reação de Deus para com o pecado não é só punição, não é só lei, mas também é o entendimento de que o pecador que reconhece a sua própria condição tem um caminho reto em direção ao coração de Deus. Portanto, daí nasce a ideia de que só os pecadores verão a Deus, só os pecadores reconhecidos da sua própria condição são aqueles que serão capazes de ver a Deus. E como a gente sabe, Davi e Betsabá vão ter filhos, e um desses filhos será o Salomão, rei Salomão, considerado como o rei mais sábio da Israel antiga, o apogeu da riqueza da Israel antiga, e que, portanto, o filho daquele casal que na origem eram adúlteros é aquele que será o maior rei e o rei mais sábio da Israel antiga. Então, com essa história, a gente tem algumas outras histórias ao longo da Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, em que Deus deixa claro que ele tem um carinho e uma atenção e um reconhecimento especial por aqueles que pecam e reconhecem o seu pecado. Não é outra coisa que faz com que, na história de Dimas, o ladrão, o chamado bom ladrão, quando o mau ladrão fala, se você é todo poderoso aí, por que você não salva, então a gente tira nós daqui? O bom ladrão responde, deixe esse homem em paz, ele é inocente, e ele pede a Jesus então que pelo menos lembre dele quando ele, Jesus, chegar ao reino dos céus, e Jesus diz para o bom ladrão, São Dimas, que naquele mesmo dia ele estará com Jesus junto dele na casa do Pai. Então Jesus, nesse momento, repete o movimento descrito no Velho Testamento como sendo a misericórdia que Deus tem pelos pecadores arrependidos e que reconhece a sua própria condição. Então, ao longo dessa aula sobre a Bíblia, o pecado na Bíblia, a gente viu que desde o começo até o fim, se a história inicia com uma punição sobre Adão e Eva, pela razão dessa punição, Deus não faça o tempo inteiro um certo discernimento entre aqueles seres humanos que reconhecem a sua própria condição e aqueles que vivem numa negação contínua do pecado e aqueles que embarcam numa espécie de viagem absolutamente pecadora, o tempo inteiro insistindo no que a gente poderia chamar hoje de direito ao pecado, fechando aqui na nossa narrativa com dois exemplos, o de Jacó, que mais tarde é Israel, e de Davi e Betsabá, mostrando que Deus olha para o pecador não só como aquele que merece punição, mas como aquele que, quando reconhecido na sua condição, é capaz de ter uma relação muito mais íntima com Deus.